Eu já comecei o mês com um problema, infringindo uma regra. Olha aí. Eu dei sorte que levou somente a minha margem. Porque se eu tivesse 10, 20, 30, 40, tinha levado tudo. Quer ver? Olha lá, Lucas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui no BTG Trader, analisando a performance do trader. Bom, hoje tô com ele, que vai ser o astro desse nosso quadro, Fabrício Gonçalves. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer estar aqui. Eu espero que a gente consiga trazer para as pessoas tudo sobre consistência aqui nesse mercado de bolsa de valores. Então, ó, aproveita a oportunidade. Fabrício vai abrir aqui a caixa preta e vai mostrar para vocês o que é um trader, como é que é a performance, como é que olha o mercado, como é que se comporta em momentos positivos, momentos negativos. Exato. E vai passar vai passar muita experiência para você que está aqui com a gente. Hoje, um dos grandes desafios que nós temos é basicamente todo trader que entra nesse mercado primeiro de tudo, entender como ele funciona. Aplicar ali todos aqueles estudos, pegando os conceitos. Quando ele vem para a prática, acho que o Lucas está aqui, ele pode até me ajudar nisso. Ele sofre com consistência, não é verdade? Exatamente. Quando ele sofre com consistência, ele fica ali muito tempo sofrendo com a tal da consistência. E, consequentemente, muitas pessoas ficam pelo caminho. A terceira grande fase chama-se aumentar os lotes, aumentar os ganhos. Aí já é um outro papo. Mas o nosso quadro aqui, que fique bem claro, é para a gente tratar justamente sobre consistência. Consistência nesse mercado de trading. Se vocês observaram, nós viemos aqui com 5 pilares para você ter consistência aqui nesse mercado de day trade. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer de forma prática, e aí nós vamos abrir a performance aqui e tudo mais, de forma prática, nós vamos detalhar para vocês, com base no que nós vamos produzindo, quais são os principais conceitos assim aplicados de maneira prática. Imagino dessa maneira. Exatamente, e acho que até é muito importante, né, Fabrício, trazer a realidade do que um trader, de como é que um trader, porque muita gente às vezes, quando a gente vai falar de trader, de performance, fala, mas aqui ele está só mostrando, só mostra a minha performance quando é positiva, quando é negativa. Aqui, meu amigo, aqui todo mês, esse aqui, ó, esse homem aqui vai ter que mostrar para vocês como é que tá a performance dele, se está positiva, se está negativa, como é que foi. E bom, Fabrício, então obrigado por topar essa... Acho que ninguém nunca fez isso no mercado, né? De todo mês mostrar aqui, trazer a realidade nua e crua e da forma como tem que ser, para todo mundo entender que é um negócio que requer trabalho, dedicação e muita atenção, né? Exato. Até mesmo aqui dentro do banco, quando se fala nessa área de trading e investimento, a seriedade é a principal pauta aqui, né? Faz parte da cultura BTG Pactual. Então, a ideia nossa aqui principal é justamente isso, trazer a realidade nesse mercado de trading para você que está assistindo. Aqui você vai ver todos os meses, em cada operação, em todos os dias, momentos de você perder a cabeça diante de uma operação, às vezes infringir o seu stop diário, que basicamente é um grande pecado nesse mercado de trading. Mas isso também vai acontecer, porque o trading por si só é uma batalha todos os dias, não sei se você concorda. Sim, concordo sempre. Todos os dias você vem para cá e você tem uma batalha para você vencer. A única coisa que não pode nessa batalha é que você quebre, porque sair ferido, tudo bem, sair num dia de loss, você concorda comigo? Sim. Agora, sair morto para o mercado, jamais. Né? Essa é a grande diferença desse mercado de investimentos, pois no mercado de investimentos você simplesmente tem outras profissões, você faz outras coisas, né, para produzir dinheiro, para produzir só performance em si. Agora esse mercado de trading é diferente. Com certeza. Aqui todos os dias a gente tem que sair à pesca, não é verdade? Mas enfim, vamos Fabrício, falar sobre isso. Vamos lá, vamos abrir essa performance. Maravilha. Porque esse mês, vamos falar um pouco aqui do cenário antes, acho que vamos segurar um pouco também, né? Vamos fazer um drama aqui, se você quer ver a performance, espera um pouquinho. Mas, vamos lá. Para a gente falar de BOV e falar de performance de bolsa, não tem como não falar do passado recente de novembro e dezembro, onde a gente teve meses ali muito positivos para a bolsa, tanto aqui quanto lá fora, e que puxaram a nossa bolsa aí para quase 134 mil, 135 mil pontos, né, falando ali de IBOV. E agora,
né, diferentes lá de fora. Lá fora continua renovando máxima, S&P, máxima atrás de máxima. Por aqui, janeiro foi um mês ruim para a nossa bolsa, né? A gente viu aí um cenário, está até aqui na tela, o Ibov, a gente praticamente ali saindo de 134 para chegar até mais ou menos ali região de 126, 125 quase. Cara, cenário desafiador para frente, mas assim, olhando para um cenário mais macro, até um cenário relativamente positivo quando a gente fala de economia de uma forma geral, curva de juros, a expectativa de queda nos juros dos Estados Unidos, corte de taxa de juros dos Estados Unidos. Isso naturalmente traz um fluxo para cá, coisa que a gente não viu aqui, né? Esse mês exato. Aqui, o que pegou aqui pra gente foi exatamente isso, né? Exato. Olha, como você mesmo falou, a gente teve um fluxo bem positivo em novembro, dezembro, chamado rally de Natal, né? Só que para nós day traders, se você for observar, tanto faz, porque a gente está querendo surfar o movimento. A única coisa ruim de um day trader chama-se mercado lateral. Esse é horrível. Na verdade, horrível entre as partes, porque para quem opera consolidação, congestão, isso é um ambiente maravilhoso. Para um day trader, tanto faz. Se está para cima, se está para baixo, se está lateral. Agora, quem tem posição é um outro cenário. Já que a gente está falando de trading, olha só, o que nós estamos acontecendo agora, nesse exato momento, é uma saída de capital estrangeiro do nosso país que nós não sabemos se é muito mais para uma realização de lucros por parte do gringo e também, ou se não, é uma debandada procurando outras oportunidades em outros países emergentes. Para fins de trading, isso é meio que, para nós, bom, se você consegue ter o discernimento. O que você falou, né? O importante é ter direção. Exato. Principalmente para o nosso nosso estilo de trading, o meu e o seu. Sim. Apesar de eles serem diferentes, eles precisam de direção. Exato. Se você tem direção, automaticamente você consegue explorar ele um pouco mais. Né? Nesse caso, aqui agora no mês de janeiro, o que nós tivemos? Tá? Esse mês de janeiro, a gente sofreu um pouco mais com a desvalorização do Ibovespa, a desvalorização dos principais papéis, e ele foi caindo de maneira devagar. Não foi aquela queda rápida. E detalhe, sem volume. Se ele cai sem volume, automaticamente o que nós podemos imaginar? Correção. Uma realização de lucros, certo? Uhum. Cai devagar. Aqui, nós podemos atribuir essa queda pelo fluxo estrangeiro e também por questões internas, desconfiança quanto ao cenário fiscal do país, entre outros. Para fins de trading, a ideia é ter o discernimento para identificar esses movimentos. Eu vou mostrar para vocês como que eu me comportei diante desse mercado. Veja só, como que o My Friend trabalha. Eu tento diversificar o máximo possível as minhas estratégias aqui desse mercado de day trade. Eu tenho uma estratégia de tendência, outra estratégia de contra-tendência. Eu tenho uma estratégia muito mais voltada a fluxo de ordens. Não necessariamente sou eu que boleto, ali estou na frente do computador. Eu tento automatizar muitas coisas, principalmente o meu risco. Tudo aquilo que foi falado nos 5 pilares da consistência, eu procuro aplicar aqui, na prática, e é o que vocês vão ver. Pouca margem na corretora, aqui saber estopar durante um dia, automatizar os seus stops, entre todos os outros que foram ditos aqui. Agora, observe uma coisa, não necessariamente a gente diz uma coisa, a gente executa ela, pois nós trabalhamos com emoções, comportamentos. Já aconteceu com você, Lucas? Tipo, você diante da tela, você traça um plano A, mas na hora de executar o plano, o seu medo não te deixa seguir o plano. Eu gosto muito quando você fala isso, porque com certeza a resposta é sim, e algumas vezes quem for o trader que boleta, que bota o dedo lá, que vai apertar o mouse e não fala e fala que isso não existe, é porque ou não opera, né? Ou tá falando ilusão. Então assim, o ponto aqui, e aí eu gosto muito quando você trata, cara, o meu risco ele é automatizado e a gente vai ver isso na sua performance, que tudo bem que a gente vai começar a acompanhar aqui, mas eu já acompanho a sua performance há muito tempo. Então eu sei o quão consistente você é ao longo do tempo. Obviamente tem dias negativos, tem dias positivos, tem períodos negativos, períodos positivos. Claramente você tem uma consistência maior, positiva ao longo do tempo para poder carregar toda a sua posição e aumentar, obviamente, seu patrimônio, diversificar seu patrimônio e outras coisas que eu sei que a gente não vai abordar aqui, mas são coisas que você já fala isso, não só nos 5 pilares, mas também em outras lives, outros momentos, até no seu próprio Instagram.
Então, eu acho que, pô, isso é essencial. Primeiro, pô, queria te parabenizar aqui na frente de todo mundo exatamente por isso, porque eu acho que, cara, o risco... Acho que o primeiro objetivo do trader não é ter um setup, pô, da NASA ou ter... Cara, o seu primeiro objetivo é sobreviver. Sobreviver. E aí, depois disso, você vai conseguir galgar coisas maiores aqui dentro desse mercado. Pegando o gancho no que o Lucas falou, ele falou uma coisa super interessante. Se você está começando nesse mercado, você que está nos assistindo, antes de mais você vai curtir esse vídeo. A segunda coisa que você vai fazer é basicamente abrir o seu coração e ouvir essa. Se você está começando, o seu grande objetivo é o que ele falou, sobrevivência. Um tempo de tela, pois você vai precisar de maturidade para entender o seu comportamento. Nem sempre você planeja A, você executa B. Pois você trabalha com as emoções. O trading é muito emocional. Não digo que é 70% emocional. Não. Na minha opinião, 70% é o risco. 50%, 60% é o risco. É como você administra o seu risco. E depois vem um conjunto de técnica, um conjunto de emoções. Mas, Lucas, se você me permite, eu vou abrir aqui. Pô, claro. Bacana. É isso que o pessoal está esperando. Como foi esse mês de janeiro? Hoje no caso... nós estamos no penúltimo pregão do mês, eu só quis administrar, pois, veja só, uma coisa vocês vão me ver fazer. Chegou no final do mês, estou com a minha conta positiva, você já viu aquela expressão no futebol? Bola pro mato? Ou seja, como assim, my friend? Só termina. Eu e você, nós vivemos de performance, não é verdade? Com certeza. Quando você boleta o mercado, ali só quer saber o seguinte, e aí, positivo ou negativo? É isso. Contra números, não há argumentos, não é verdade? Exatamente. Então, no final do mês, eu devo somente administrar. Se eu cheguei até o dia 20, 22, com a ponta positiva, não importa o valor, eu só vou administrar para o final dele. Eu não estou procurando valores, eu estou procurando curva de performance, beleza? Bacana? E ao longo do tempo você vai aumentando seus lotes. Até porque o valor ele depende muito de pessoa para pessoa, do tamanho do patrimônio e da tomada de risco também de cada um, né? Exato. Então, esse é o dia de hoje. Vou puxar um mensal aqui. Qual é a ideia desse mensal? Que a gente analise essa curva aqui. Pai como do foi céu! Feito. Começou com susto, hein? Começou do jeito que ninguém gosta, perdendo. Já aconteceu isso com você, trader? Você já começa o mês já devendo, sei lá, 10, 100, 200, 300. Já aconteceu com você que está aí nos assistindo? Se já aconteceu, comenta aqui pra gente. Quais são as suas principais dores quando você começa a perder no mês? Você vai falar assim, nossa, agora eu vou ter que correr atrás, né? Só que, olha que engraçado, eu vou abrir a operação aqui. Eu já comecei o mês com um problema, infringindo uma regra. Olha aí. Sério. Aí você fala, que tipo de regra? Simplesmente eu perdi mais do que eu deveria. E por que eu fiz isso? E como é que eu consegui parar? Tá? Veja só, tem um pilar que eu falo dentro do nosso quadro, os 5 pilares da consistência, que é você deixar pouca margem para você trabalhar no mercado de trade. Eu dei sorte que levou somente a minha margem. Porque se eu tivesse 10, 20, 30, 40, tinha levado tudo. Você quer ver? Olha lá, Lucas. Que é o seu dia de fúria, né? Exatamente. Oh, meu amigo, é difícil esse dia. Assim, logo no primeiro dia, o mercado já abriu bem forte para baixo. Era para ter perdido 5. Que é o limite 7. diário. Exato. Para ficar claro, então, veja só. Aqui nessa tela, você vai ver um risco-retorno da seguinte maneira. Eu sempre busco ganhar 30% do que eu aceito perder. Aí você vai falar, é um risco-retorno positivo ou negativo? Negativo, né? Negativo. É comum você ver isso nos livros? Não. Qual que é o comum que a gente vai ver? 3-1? É porque geralmente quando a gente fala, e aí tem até uma vírgula aqui, pessoal, a estratégia do Fabrício, geralmente ela é contra a tendência. Então, nesse tipo de operação, obviamente, você busca movimentos mais curtos do que os movimentos mais longos da tendência. Você está buscando a correção da tendência. Exato. Funciona dessa maneira mesmo. E quando você tem um mercado muito direcional, e você não conseguiu ter o discernimento que o mercado é muito direcional, adivinha? É nesse dia que my friend... Eu já vi alguns, eu vou confessar que eu olho, e assim, é até engraçado de certa forma, porque obviamente isso não quer dizer
A gente ter estratégias diferentes não quer dizer nada, porque depende muito do tamanho da nossa estratégia, depende muito... cara, tem N variáveis aqui no meio do caminho, tempo de trading, tamanho da operação e tudo mais, mas assim, é muito até, de certa forma, bacana quando a gente olha, porque não porque eu fico feliz quando você perca ou quando eu perco, mas assim, eu acho legal, porque eu olho e falo assim, às vezes acontece até do dia, chacoalhar pra caramba, e os dois saírem no positivo com estratégias, de certa forma, opostas. Exato. Né? Então, assim, cara, isso é muito bacana. Eu acho muito interessante o que você falou, Fabrício. Assim, você tem uma estratégia contra a tendência que tem um gerenciamento de risco. Sim. Então, a gente está dizendo aqui que você, na maioria das vezes, você acerta mais do que você erra. E isso traz a sua recompensa lá no final do mês, que é terminar o mês no positivo. Sim. Tem duas maneiras pelos quais um trader perde a cabeça num dia. O que é perder a cabeça num dia? Levar muito mais do que é o previsto para você perder naquele dia. Ou é aquele mercado direcionalzão demais, ou é aquele mercado que não sai do lugar. Ele ameaça aí, você coloca determinado número de lote, não vai, você estopa, ele vai por outro lado, você fala, agora eu vou colocar 2 vezes os lotes. Ele também não vai, você quando é fé, ele não saiu do lugar e você perdeu rios de dinheiro. Então nesse caso, no primeiro dia, Lucas, eu sofri já um revés grande. Veja só, no meu gerenciamento de risco, 30% do que eu aceito perder é o que geralmente é a minha sinergia de ganho. E aqui você vai ver que o meu limite é 5 mil, beleza? Então, às vezes, igual agora, você está vendo 7.740. Por que eu perdi 7.740? Por 2 motivos. O primeiro deles, o mercado foi muito direcional. E o segundo, eu não consegui, logo no primeiro dia do ano e da performance, eu não consegui parar. Mas peraí, seu plano é estopar. Sim, mas você quer que eu fale um mercado de ilusões para você ou você quer falar a realidade? O comportamento humano, as emoções, fazem com que a gente não seja perfeito. Senão eu estava ganhando bilhões. Então, logo no primeiro dia, quem me tirou do jogo foi a própria corretora. O BTG chegou e falou assim, my friend, vamos parar por aqui? Vamos obedecer o primeiro princípio, o primeiro pilar dos 5 pilares da consistência, que é o quê? A sua margem dentro da sua conta de trading. A sua margem na conta de trading, ela precisa existir. Não confunda patrimônio e investimento com trading. Se você deixar a sua margem de trading na sua conta de investimentos, ocorre que um dia pode acontecer, por mais que você seja disciplinado, que consuma a margem da onde? Da sua conta de investimentos. E aqui dentro do BTG, nós temos uma grande vantagem, que é o quê? Nós conseguimos colocar subcontas para o dono da conta principal, no caso, você. Ao invés de você ter sua conta de investimentos misturada com a trading, você faz assim, tem a sua conta principal, a conta de investimentos, ali você faz o seu patrimônio, ok? Não confunda patrimônio com salário. O trading, na minha opinião, é salário, certo? Porque você está ali de frente, todos os dias batendo o seu pontinho, né? Buscando o seu prêmio, né? Você coloca uma subconta para você operar um mercado de trade. Então, nesse caso, logo no primeiro dia, Lucas, o que aconteceu? Eu simplesmente infringi o meu limite. Era 5, perdi 7.740, beleza? Aí eu consegui ter uma sequência boa depois, porque eu consegui identificar, Lucas, qual que era o comportamento do mercado. Ele já virou o ano de um comportamento diferente. Venda, 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 venda. E olha que legal, né? Você até falou nesse sentido de, do 3-para-1 inverso, no caso. Sim. E você demorou literalmente, praticamente ali, 3 dias para recuperar tudo que você tinha perdido no primeiro dia. Sempre foi assim. E aí, logo depois, você começa a ficar positivo de novo e aí vem mais um revés. Sim. Né? E aí, olha a diferença para você que não está acostumado com o trading. E vale lembrar também, o trade contra a tendência do Fabrício, cara, é porque ele tem muito tempo e ele tem um controle emocional. Sabe os pontos de entrada? Sabe os pontos de entrada, tem uma estratégia bem definida, tem o gerenciamento de risco, porque por mais que você perca a cabeça algum dia, a mão, você deixou lá um pouco de margem, meu amigo. Aquilo ali é como se fosse pensando numa tesouraria ali, é como se fosse a área de risco te zerando, literalmente, falando, ó, Fabrício, por hoje é só, filhão, segura a onda. E aí você vê como que você, ao longo, você não tenta, isso eu acho, cara, assim, louvável. Não tenta recuperar tudo. É isso, esse é o meu ponto, que eu vejo muita gente errando nesse aspecto de, eu perdi, por exemplo, 7, no dia seguinte eu vou recuperar tudo. Cara, não é assim, não funciona assim, e você vê, né, que a consistência ao longo do tempo, ela foi sendo criada, né? Você terminou um mês ali com
com 7 para frente, sendo que no primeiro dia você tomou 7 para trás. 7 para trás. Olha, tem duas coisas com base no que o Lucas falou que eu preciso falar para você aqui, trader. A primeira é, por mais experiente que você é, não quer dizer que você não vai errar. Ponto. Por mais experiente que você é, talvez você não tenha expertise. O que é expertise? Expertise é quando você consegue ser bom por conta da experiência ela te deu. Por exemplo, ela te deu. Exemplo, eu tenho... Esse ano faz 18 anos de mercado. É pouco tempo, né? Exato. 18 anos de mercado, nesse tempo eu já operei vários ativos, certo? E nesses 18 anos de mercado, não quer dizer que a experiência vai me trazer a expertise, que é o quê? Ser expert in performance. Expert in performance é uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo. E outra coisa, o que ele falou também é muito interessante, nunca tente recuperar um prejuízo no dia seguinte. Caso contrário, você vai aumentar seus lotes e a probabilidade de perder vai ser muito maior. Ou você não vai ter aquele sentimento assim, ó. Exemplo, você perdeu 3 e você ganhou 1 naquele dia, você fala, 1 não tá bom. Você vai se expor e vai perder um pouco mais porque você quer buscar 3, né? E aí, Lucas, uma coisa também que eu quero comentar aqui. Por que o meu risco-retorno é negativo? Ele é negativo porque eu gosto, eu não sei você, de ir dormir, sabe, chegar no final do dia ganhando. Quando você está aí do outro lado, você vai dormir, quando você está no ganho, você dá risada para sua esposa, para sua namorada, sei lá, para sua mãe, para aquelas pessoas que estão ao seu lado, o sentimento é outro, não é verdade? Agora vai embora no loss para você ver. Não, hoje eu não estou bem e tal, e não sei o quê. Me deixa. Então, quando você tem um risco-retorno negativo, você consegue ganhar mais, com mais frequência. Ó, veja só, no mês inteiro, o que eu fiz? Basicamente tomei um revés no primeiro dia, busquei nos dias seguintes, continuei tomando mais 2 revés, tá vendo aqui, ó, esse e no dia desse, e depois eu cheguei no final, o que eu fiz? Aquilo que eu falei, só administrei, tá vendo? Agora, esse revés, você sempre vai tomar. Eu tenho uma resposta para esse revés, sabe qual que é? Eu consegui me adaptar ao mercado nesses dias aqui, mas o mercado mudou nesse. Ele já não é mais o mercado desses outros dias, e aí provavelmente nesses dias você perde. Só que aí é importante que o gerenciamento de risco, então, ele seja condizente com a realidade, que você consiga parar. E até um outro ponto, né, Fabrício? Você tem essa estratégia há muito tempo, já testada com backtest e o para frente, né? Ou seja, testada no mercado de uma forma real. E, obviamente, a gente até... não é a mesma estratégia há 18 anos, né? Você vai ajustando aqui, o mercado aumenta a volatilidade, você aumenta um pouquinho aqui, o mercado diminui a volatilidade, você diminui aqui. Ela vai se adaptando também ao longo do tempo, isso também é uma das coisas até que muita gente fala assim, fiz um backtest, a estratégia funcionou, fez um backtest perfeito, né? Pegou lá o movimento de queda, momento de alta, pegou um movimento lateral de mercado, tudo mais, deu tudo certo, fez lá o backtest, a estratégia para de pé, dá dinheiro. Aí vai lá, bota para rodar, aí, maneiro, né? Deu certo, tá rodando a estratégia. Aí o mercado ele aumenta a vol, aí começa a dar errado, porque aquele stop, que vou dar um exemplo aqui qualquer, era de 50 pontos, 100 pontos, agora o normal, né, dada a volatilidade ter aumentado, agora teria sido 150, 200 pontos, e a estratégia ela não foi ajustada para isso. Por isso que o passado é mais bonito do que o presente. Então eu acho que o fato de você ter essa experiência, essa sensibilidade, e o fato também do tempo de tela, ele te traz esse controle, não só emocional, mas também esse controle de tato da estratégia, de aumentar aqui, diminuir aqui, aumentou a volta, vamos para lá um pouquinho, diminuiu a volta, vamos para lá um pouquinho, que faz com que você tenha consistência, não só nesse mês, mas eu tenho certeza que se a gente for puxar para 2021, 2020, onde a gente teve um aumento de vol gigantesco, eu lembro, porque eu te acompanhava já, e você já estava aqui inclusive, a performance do Fabrício também foi bem positiva ao longo desse momento. Então, assim, isso eu acho que é muito legal você também trazer para as pessoas como que você se adapta ao mercado, né? Sim. Nós precisamos ser camaleões. Você é day trader, você precisa ser um camaleão. Por exemplo, eu tento me adaptar aos mais diferentes tipos de cenário nesse mercado. Veja, eu tenho um grande problema. Por mais que eu tenha anos de experiência de mercado, eu sou aquela pessoa que não consegue ver 1.500, 2.000, 3.000 lotes na minha tela. Aí sabe o que eu faço? Igual a essa, tem mais 6 estratégias. E aí eu tento automatizar aquelas que não são boletáveis mesmo, programadas. E boletar somente aquelas que eu consigo ali para a gente conseguir operar o mercado da melhor maneira possível. Tá? Em relação à performance, veja só, começou ruim e ao longo do tempo terminou boa.
O mês seguinte, que é o mês de fevereiro, nós vamos trazer aqui, a ideia principal é começar bem, manter-se bem e terminar bem. Financeiramente será agradável. Não passar nenhum sufoco, né? Exatamente. Mas cara, certeza que vai ter algum... Até porque, pô, vamos ser aqui, mais uma vez, pô, eu gostei pra cacete desse quadro aqui, porque, cara, ele é literalmente a verdade nua e crua, né? Sim. Então, o fato da gente olhar aqui, pô, tava super bem lá. Pô, Fabrício, você tava super bem lá, por que você não parou ali no dia 16, 17? Pô, visto que agora no final do mês você tá no mesmo patamar dessa... Se você soubesse, obviamente você não teria feito nada. Eu não tinha continuado. Era metade do mês de férias. Trading, Mas isso faz parte do jogo. E até uma outra coisa assim que eu achei muito bacana daqui quando a gente olha. Pô, a gente falou aqui de controle emocional, mas como é que você respira pro dia seguinte daquele primeiro... Pô, do primeiro drawdown ali, do segundo drawdown, quando você olha e fala assim, tava indo tão bem e recuperei. O primeiro é aquele baque que a gente já sabe, mas assim, obviamente, você tem que ter um respiro, porque você olha pra frente e você fala, pô, tem um mês inteiro para recuperar isso aqui. E não preciso ter pressa, porque pressa é inimiga do trader, como a gente falou. Mas como é que você olha, por exemplo, esse segundo drawdown ou terceiro ali, e você fala assim, putz, eu tava bem, o que emocionalmente, assim, como é que você passa? Porque eu acho que esse é um grande desafio do trader, de certa forma, principalmente a galera que tá começando, né? Fala assim, pô, eu tava bem, o que aconteceu? Assim, eu queria saber como é que você, mentalmente, você começa o dia seguinte, né? Boa. A pergunta do Lucas é super interessante, veja só. A gente começou falando de sobrevivência aqui, lembra? Para o iniciante. O iniciante precisa ter maturidade para entender o seu comportamento. Quando eu tenho um drawdown, o que é um drawdown? Ganhei 10, perdi 3. Automaticamente eu quero voltar para 10. Quantas vezes durante um dia faltou 100 para você conseguir atingir a sua meta? E aí você perdeu 10. Automaticamente deu uma louca em você. Você tentou recuperar os 10 que você perdeu e ir para 100 de novo. Só que você devolveu 100. Já aconteceu isso com você ou só acontece comigo e com o Lucas? Isso gera para você setas emocionais, certo? Então, algumas setas emocionais eu procuro, sabe, segui-las. Eu vou falar no decorrer do processo aqui. Mas em relação a drawdown, é ter um entendimento de como funciona o mercado. O mercado sempre vai ser assim. Você tem uma fase boa, fase ruim. Fase boa, fase ruim. Nessa história, a performance tem que estar para cima, certo? Boa. Então é mais entendimento de mercado do que qualquer outra coisa. Você aprende isso sobrevivendo a ele, ganhando maturidade de comportamento, entendendo seus próprios comportamentos. Aí ao longo do tempo, ao longo do quadro, eu vou mostrando para vocês algumas setas, igual agora, até ao presente momento. O que você aprendeu desse nosso quadro? O que você pode sugerir para mim e para o Lucas deixar ele melhor ainda? Boa. Comenta aqui embaixo pra gente, por favor. E também fala como é que você ficou esse mês de janeiro, né? Como é que foi para você? Se você foi igual o Fabrício, que fechou o mês no positivo, ou se teve um mês negativo. Mas comenta aqui pra gente, até pra gente trazer mais coisa aqui em fevereiro. Boa. A participação de você que está nos assistindo é muito importante pra gente ditar o ritmo. Quais são suas principais dores? O que você acha que eu e o Lucas nós precisamos falar aqui pra você? Comenta aqui pra gente. Fabricião, agradecer. Obrigado. Primeiro, uma honra. Um prazer dividir essa bancada aqui com você, de novo, até porque a gente já fez o Trader Talks aqui. Verdade. Agora é a segunda vez que a gente está nessa bancada e agora com um quadro novo, parabéns pelos 5 pilares, acho que assistir todos, acho que, cara, é fundamental para qualquer trader que está começando ou já está num estágio avançado, até para os mais experientes, escutar um pouco, trazer esses insights que você trouxe e, mais uma vez, agradecer e, pessoal, fica aqui o convite para acompanhar esse quadro aqui. Todo santo mês vai ter Fabrício aqui. Boa. Mostrando se deu bom ou não. Ou deu ruim, né? É verdade. Pessoal, então mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Fabrício. Valeu. Até o mês seguinte. Tchau, tchau.